Há um sinal que sempre me chama a atenção quando observo uma pessoa manipuladora. Ela tenta assumir autoridade sobre a experiência interna do outro. Antes de qualquer ação visível, antes de qualquer jogo emocional, ela procura definir o que o outro sente, pensa e percebe. Esse gesto revela a estrutura oculta da manipulação. Quando alguém afirma compreender meus sentimentos melhor do que eu mesmo, encontro ali o ponto inicial de um movimento psicológico que descrevo há muitos anos. Uso esse sinal como referência porque ele surge cedo e surge com força. A manipulação não começa com pedidos, chantagens ou discursos decorados. Ela começa quando alguém tenta ocupar o centro da interpretação. A pessoa manipuladora declara, de maneira explícita ou sutil, que seu olhar é mais confiável que o olhar do outro. A partir desse momento, a relação muda de natureza. O manipulador deixa de participar da experiência compartilhada. Ele tenta comandá-la. Quando ensino esse princípio, explico que o manipulador atua principalmente no território da percepção. Ele tenta ajustar significados para que a vítima se apoie na interpretação dele. Não precisa levantar a voz nem criar conflitos. A influência ocorre quando ele intervém na leitura interna do outro. Ele redefine reações emocionais, revisa memórias, altera o peso dos acontecimentos. Aos poucos, a vítima se afasta da própria percepção e busca a versão oferecida pelo manipulador. Esse processo se torna eficiente porque se infiltra em regiões da psique onde a consciência ainda não estabeleceu firmeza. Todos carregamos zonas pouco exploradas, onde dúvidas surgem com facilidade. O manipulador percebe essas zonas e se instala ali. Ele se move com habilidade entre brechas internas, e esse movimento lhe permite oferecer interpretações que parecem esclarecedoras. Na verdade, são interpretações que reorganizam a autonomia psíquica do outro. A manipulação começa exatamente nesse ponto. A tentativa de substituir a leitura interna do outro pela própria leitura. Quando vejo alguém corrigindo emoções alheias, revisando impressões legítimas ou declarando as causas de sentimentos que não experimentou, identifico o movimento central do manipulador. Ele tenta moldar a consciência do outro a partir de si mesmo. Ao analisar esse fenômeno, observo que o manipulador não busca apenas influência. Ele busca fundamento. Ele deseja que seus significados se tornem verdades internas para o outro. Ele se comporta como se fosse o intérprete oficial da vida emocional alheia. Esse comportamento cria dependência porque desloca o centro de interpretação. A vítima passa a esperar que o manipulador diga o que é real, o que é imaginado, o que é exagero e o que merece atenção. Quando esse deslocamento ocorre, surge um sintoma claro na vítima: a perda progressiva da confiança em sua própria percepção. Ela hesita ao nomear sentimentos simples, questiona reações espontâneas e aceita correções sobre experiências que viveu diretamente. É nesse momento que a manipulação ganha força. A pessoa não se apoia mais no próprio eixo interpretativo. Ela busca o eixo externo que o manipulador oferece. Esse processo revela algo profundo sobre a estrutura da psique. A consciência humana se forma através da capacidade de interpretar a própria vivência. Quando alguém se apropria dessa capacidade, altera o modo como o outro se relaciona consigo mesmo. A manipulação atinge o núcleo da identidade porque controla o significado. E controlar o significado é controlar a forma como o sujeito existe psicologicamente. Por isso, inicio este ensinamento com o sinal principal. A pessoa manipuladora tenta definir sua experiência interna. Esse gesto apresenta de forma condensada toda a lógica da manipulação. Ele sintetiza o desejo de controle, a invasão do território psicológico e a tentativa de reorganizar a consciência do outro. A partir desse ponto, todos os outros movimentos da manipulação derivam desse núcleo. Reconhecer esse sinal não encerra o processo, inaugura a possibilidade de proteção. A partir do momento em que percebo que alguém tenta interpretar minha psique como se tivesse autoridade sobre ela, recupero a distância necessária para observar a dinâmica. Essa distância devolve à minha consciência a posição de origem, e é essa posição que me permite preservar o que é meu: minha percepção, minha interpretação, meu mundo interior. Quando explico esse fenômeno, procuro mostrar como o manipulador constrói sua influência a partir dessa tentativa inicial de definir a experiência alheia.
Ele começa com pequenas intervenções. Comenta que a pessoa interpretou algo de forma incorreta. Declara que ela exagerou. Afirma que o acontecimento foi diferente do que ela lembra. Oferece uma interpretação alternativa que corrige a percepção original. A repetição desse ritual altera a estrutura interna da vítima. O manipulador atua com constância. Ele mantém ritmo. Não avança de forma abrupta. Constrói, pouco a pouco, uma parede invisível entre a vítima e sua experiência direta. A pessoa passa a olhar para si como se seus sentimentos fossem inadequados ou frágeis. Ela começa a recorrer ao manipulador para validar aquilo que sente. Esse movimento abre um espaço simbólico dentro da psique, e é nesse espaço que o manipulador instala sua influência. Quando analiso esse padrão em profundidade, observo algo curioso. O manipulador raramente tem consciência plena do que faz. Ele percebe que suas interpretações produzem efeito e continua usando essa ferramenta até que a relação se torne dependente. Ele sente segurança quando controla a leitura que o outro faz de si mesmo. A manipulação se apresenta como uma solução interna para conflitos que ele não conseguiu resolver consigo. Assim, ele administra sua instabilidade, organizando a instabilidade do outro. Essa dinâmica se torna mais evidente quando a vítima tenta interpretar algo por conta própria. O manipulador reage com surpresa, irritação ou descrédito. Ele corrige, ajusta, substitui. Age como se a percepção alheia estivesse sempre incompleta. Esse comportamento demonstra que ele deseja permanecer no papel de referência interpretativa. A existência psicológica do outro parece insuficiente para ele, então ele tenta complementá-la com sua própria visão. Nesse ponto do ensinamento, enfatizo que o sinal inicial continua sendo a chave para compreender todo o processo. O manipulador reivindica a autoridade sobre a vida interior do outro. Esse é o centro de gravidade da manipulação. Enquanto essa autoridade estiver ativa, a vítima continuará interpretando a si mesma a partir de critérios externos. Toda ação que o manipulador realiza se apoia nesse movimento inicial. Quando a vítima percebe isso, desperta um movimento interno de retorno à própria percepção. Ela começa a observar suas emoções com mais clareza. Percebe que seus sentimentos não precisam ser corrigidos por alguém de fora. Reconhece que sua memória e sua intuição têm valor próprio. Esse reconhecimento cria uma ruptura na lógica da manipulação. O manipulador perde alcance porque não consegue mais alterar significados com a mesma facilidade. Em meus ensinamentos, costumo afirmar que a autonomia psíquica não nasce de grandes gestos. Ela surge quando o indivíduo confia novamente no que percebe. A percepção é a base do vínculo entre a psique e o mundo. Quando essa base é preservada, a influência do manipulador enfraquece. Ele já não consegue instalar sua interpretação dentro do outro, porque não encontra o espaço interno aberto que antes existia. O processo de recuperação continua quando a vítima substitui a dúvida induzida pela clareza consciente. Ela revisita acontecimentos e sente que agora pode interpretá-los sem interferência. Observa suas emoções e entende que elas pertencem ao seu próprio campo interior. Esse movimento fortalece o eixo da consciência e devolve ao sujeito o direito de nomear sua experiência. Ao final desse percurso, a pessoa percebe que o sinal revelado no início não é apenas uma identificação. É um instrumento de libertação. Reconhecer quem tenta definir sua vida interior é recuperar o terreno psicológico que estava sendo deslocado. A consciência volta ao centro e a manipulação perde a estrutura que a sustentava.